Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, onde com o embaixador Francisco Seixas da Costa vamos debater três temas internacionais, sendo que o primeiro deles é, obviamente, o conflito, a guerra, não há outra forma de caracterizar o que se passa ali, entre Israel e principalmente o Hamas, que lidera o enclave de Gaza. O primeiro-ministro israelita, que por acaso está de missionário, ou é interino, como quisermos, já disse qualquer coisa próxima de que esta pode ser a guerra até ao fim, isto é, até que o Hamas deixe de ter capacidade de resposta. Como é que o senhor embaixador vê mais este conflito em Israel? Este episódio, eu diria quase, do conflito exatamente. israelo-palestino tem algumas características muito especiais. Em primeiro lugar, há um elemento de natureza, de coincidência temporal, que nós não podemos deixar de sublinhar, que é a circunstância do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estar num momento de grande dificuldade e ter, eventualmente, aproveitado uma circunstância para poder reunir à sua volta um nacionalismo feroz que nós sabemos que prevalece no quadro político israelita e, naturalmente, tentar encontrar uma solução até para a sua própria sobrevivência política nos próximos tempos. O que se passou conjunturalmente nesta situação, que deu origem, aliás, todas as situações de todo este tipo de questões, desde as intifadas do passado até estes movimentos, tem sempre qualquer uma chama que desencadeia isto. Desta vez foi, aparentemente, num bairro de Jerusalém, num bairro pobre de Jerusalém, umas famílias árabes eram pressionadas a sair por famílias judaicas que tinham uma ordem do tribunal. Isso também coincidiu com a circunstância das forças policiais terem decidido, policiais israelitas terem decidido fazer uma clara provocação na Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, que é o lugar mais sagrado, o terceiro lugar mais sagrado do mundo muçulmano, e ao mesmo tempo era a noite mais sagrada do mundo muçulmano, do Ramadão. E, portanto, há aqui uma conjugação de vários elementos provocatórios, mas vamos ser claros. Isto tem a ver com uma tensão que subsiste em Israel há muito tempo e que se agravou. Eu julgo que no seio dos palestinos esta situação agravou-se bastante com o facto de eles começarem a perceber que mesmo os tradicionais aliados árabes da causa palestina estavam a começar a abandonar essa mesma causa, estavam a começar a dar menos apoio a essa mesma causa. Nós assistimos nos últimos tempos, e em particular durante os últimos meses da administração Trump, ao estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e alguns países árabes que tradicionalmente não reconheciam Israel e que se mantinham aliados da relação política com Israel e que se mantinham aliados dos palestinos. Foi o caso dos Emirados Árabes Unidos, foi o caso do Bahrein, foi o caso do Sudão, foi o caso de Marrocos, e tudo isso representa como que um tempo novo na questão Israel-Palestina. Isto é um ponto também importante pelo seguinte: a sensação que dá, a sensação que hoje existe, é que os países árabes, em particular os países do Golfo, que são aqueles que contam mais em termos de financiamento, etc., começaram a perceber que o grande inimigo para a sua própria estratégia é mais o Irão e menos Israel. E mais do que isso, que até Israel, sem o dizerem, pode ser um excelente aliado para a luta contra o Irão. E esta circunstância leva-os, digamos, a desprezar o mundo palestino. Mundo palestino esse, onde também convém sublinhar, existe uma liderança que é muito pouco e cada vez menos olhada como um interlocutor capaz no mundo, até pelo mundo ocidental, que é a autoridade palestiniana. Sim, e nos próprios territórios também, aparentemente, não é verdade? E depois tenho atenção que, como disse logo no início, que no caso de Gaza, o Hamas, que é uma ala mais radical, mantém uma mão sobre aquilo. Não é por acaso que, desde 2006, creio eu, que não há eleições no âmbito da autoridade palestiniana, por simples razão. Exatamente. Em primeiro lugar, que Mahmoud Abbas sabe perfeitamente que o Hamas ia ganhar em Gaza,
e depois utiliza um pretexto, que é um pretexto com alguma lógica, que é a circunstância de não poder fazer eleições livres em Jerusalém, que é, de acordo com as regras internacionais, digamos, um território também, onde também existem palestinianos. A grande questão que aqui se coloca é saber se o mundo ocidental desistiu ou não do processo de paz do Médio Oriente. E a sensação que Israel tinha procurado criar nos últimos anos era a noção de que ia resolver o seu problema interno através de uma situação de facto que a causa da Palestina ia cada vez menos ter apoio internacional, e aí a última administração americana ajudou a isso, inclusivamente a mudança da capital, a mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém é um sinal nesse sentido. E contam para isso, em primeiro lugar, com os Estados Unidos, naturalmente, administrações republicanas e democráticas, e contam também com uma espécie de um empate dentro da União Europeia relativamente a esta matéria. Faltava-lhes apenas o quê? Faltava-lhes os países árabes, que tinham sido no passado, nos diversos ciclos, os seus aliados essenciais. Quando os países árabes começam a desidratar, isso é um sinal terrível para a própria população da Palestina, para a própria população de Gaza, para a população dos territórios ocupados. Quer dizer, nós temos que perceber que há colonatos feitos nos territórios ocupados. Vamos ser claros e sem quaisquer preconceitos de natureza ideológica. Colonatos que são feitos contra aquilo que foram resoluções do Conselho de Segurança, e diz-se, mas resoluções do Conselho de Segurança feitas por quem? Não, feitas pelos americanos. Exato. Não há nenhuma resolução do Conselho de Segurança que obrigue Israel a determinado tipo de comportamento, nomeadamente em termos da não criação de colonatos nos territórios ocupados, que não tenha sido aprovada ou tenha pedido pelo menos a abstenção dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos vêm, nos seus ciclos negativos para a questão palestina, reivindicar ou não querer o cumprimento, ou não reivindicar o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança, estão, no fundo, a votar contra si próprios, tendo em conta que foram eles que decidiram isso. Portanto, o que se passa neste momento é uma situação de profundo desespero dentro dos árabes que vivem em Israel, que são cerca de 20% da população, e é preciso perceber que desde 2008, com a criação de 2018, peço desculpa, com a criação da nova lei do Estado israelita, se cria a noção de que o Estado é um Estado judaico, o que significa Exatamente. Que as pessoas vivem lá dentro num afastamento relativamente às finalidades do Estado, o que cria aquilo que muitos chamam, enfim, numa leitura radical, uma espécie de novo apartheid, dado que as pessoas não têm um direito de cidadania plena porque não são judeus. Exatamente. E, portanto, estamos aqui numa situação. Agora, convém aqui termos claro uma coisa. Este tipo de discurso, esta questão não é uma questão palestinos versus israelitas. Nós temos que perceber que qualquer solução que se tenha que criar para aquela região tem que incorporar, em primeiro lugar, a essência de Israel. E a essência de Israel, de uma certa forma ou outra, e uma solução que apazigua tensões que vêm desde 1948. Exato. Estamos a falar desde 1948, que é o tempo da essência do Estado de Israel. E, portanto, Israel está a comprar tempo. E eu não sei se comprar tempo é necessariamente a solução para o futuro. Nós, outro dia, quando aqui analisámos a vida política interna israelita, demos conta que a maioria dos partidos que estão no Knesset são já partidos de radicais. A esquerda desapareceu, praticamente. E mesmo o resto de esquerda, que ainda tinha alguma relação com os partidos árabes, numa tentativa de criar, enfim, um modelo, de certo modo, democrático, já não está nisso, já não vai por aí. E por isso mesmo, nós estamos hoje com um Israel convertido a uma doutrina nacionalista radical, que não tem solução. Vamos ser claros, não há nenhuma solução que seja baseada na criação de uma espécie de uma bomba relógio, que é aquilo que hoje Israel se está a converter. Claro, parece-lhe que isto só acabará exatamente, como diz Netanyahu, quando o Hamas já não tiver capacidade de resposta e, portanto, é uma espécie de, vamos usar este termo que neste quadro fica um bocadinho estranho, mas eu vou usá-lo ainda assim, é uma espécie de solução final, aquela que o Estado hebraico está à procura na faixa de Gaza? A ideia é acabar ou reduzir fortemente o peso que o Hamas tem na faixa de Gaza e, se calhar, até com isso acabar por contribuir para um reforço do poder de Mohamed Abbas no âmbito da autoridade palestina. Mas vamos ser claros, Israel não consegue acabar com um mal-estar profundo
A faixa de Gaza é um dos sítios mais sinistros do mundo, em termos de densidade de população, em termos de pobreza. Israel está a criar uma bomba, a não ser que os mata de todos. E isso sim seria uma solução final, mas eu não quero utilizar a expressão, como no passado muitos judeus tiveram essa experiência. Essa solução é uma solução que não... Quer dizer, a única solução para aquela zona é um modelo qualquer de convivência. Será um modelo dos dois Estados? Será um modelo democrático dentro de Israel? Se é um modelo democrático dentro de Israel, Israel vai ter um problema. Quer dizer, os judeus dentro de Israel vão ter um problema porque as populações árabes vão crescendo. Elas são neste momento 20 e tal %. Elas vão crescendo progressivamente e cada vez mais, se a proporção em termos de votos se expressar em termos políticos, essas populações vão começar a avançar para uma paridade. E, portanto, das duas uma, ou há um diálogo, e não parece que com este governo israelita esse diálogo seja possível, ou há uma pressão internacional, mas não creio que a única entidade que tenha possibilidade de fazer essa pressão, que são os Estados Unidos, estejam dispostos a queimar as pestanas por esta solução. Exato. E uma última questão muito rápida, Sr. Embaixador. Este governo aparenta estar focado nesta forma de resolver o problema e o próximo provável primeiro-ministro israelita tem exatamente a mesma ideia sobre esta matéria, não é verdade? Eu não sei se o próprio primeiro-ministro israelita não se chamará Benjamin Netanyahu, isto é. Sim, não haverá a convocatória de uma das quintas eleições legislativas e perante um tempo de tensão e de violência política, Netanyahu estará a procurar trazer para o seu lado todo o campo nacionalista e tentar fazer um governo, no fundo, um governo de guerra. Sim. Poderá ser. Aliás, há quem diga que o grande aliado de Netanyahu é quase sempre o Hamas, que é quem lhe cria as situações para isto e não qualquer tipo de interlocutor do lado palestino mais moderado, que já desapareceu, vale a pena dizê-lo. No passado, nas intifadas, ele existia, agora já não há. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para rumarmos ao continente sul-americano, onde este fim de semana o Chile como que fez uma revolução silenciosa e aparentemente bem sucedida, com uma sucessão de eleições que têm por principal finalidade encontrar uma Câmara que escreva a sua Constituição depois de décadas em que o país esteve sob a alçada de leis de Pinochet, de Augusto Pinochet, que chegou ao poder em 11 de setembro de 1973, portanto era um anacronismo absoluto, anacronismo esse que há 2 anos, pouco menos, em outubro de 2019, resultou em graves atentados, digamos, sociais no país. Como é que o Sr. Embaixador vê não só esta forma de resolver um problema anacrónico, mas também qual será o futuro do Chile daqui para a frente? O que se vai passar no Chile nos próximos meses é muito interessante, eu diria que é muito mais interessante do que o próprio caso chileno. Exato. Porque vai trazer para a América Latina, pela primeira vez, um debate interessante que é a mudança de uma Constituição, que é uma coisa que aparentemente é normal, mas é sair de uma Constituição de modelo liberal, que era uma Constituição meramente regulatória e praticamente sem quaisquer elementos de natureza substantiva sobre o conteúdo das políticas públicas, Exato, para uma Constituição mais densa sobre esses mesmos conteúdos. Isto acontece porque, como é sabido, houve o período da ditadura, começou em 11 de setembro. 11 de setembro é uma data terrível, também no Chile. Começou em 11 de setembro de 1973,
Depois houve uma transição monitorada, de certa maneira, por Augusto Pinochet durante algum tempo e que provocou e que criou uma evolução que, enfim, ainda estava muito marcada pelas políticas liberais que tinham sido trazidas pela Escola de Chicago, mas que deu, num certo momento, algum impulso e desenvolvimento à sociedade chilena. Introduziu-lhe fatores de desigualização fortíssimos, e essa evolução, que parecia numa certa altura imparável, o Chile parecia quase uma ilha de felicidade no seio da América Latina, acabou por dar origem a um surto de violência social em 2019, em que as pessoas se queixavam, e este é que é um aspecto muito interessante sob o ponto de vista, digamos, até de modelo, queixavam-se da ausência de Estado. Isto é, lembro-me na altura que havia manifestantes que diziam isto parece uma empresa privada. Não há... Lembra-se o que é que aconteceu? Era a história dos bilhetes de metro no metro de Santiago. Como agora se está a passar na Colômbia, também a propósito de uma lei fiscal e que também deu os mesmos botins de rua, também perante uma economia que teve uma evolução liberal e que também estava ela própria a entrar numa certa normalidade. O que acontece com esta Constituição é muito interessante. O poder político acede, digamos, à possibilidade de se fazer uma Constituição, faz-se um referendo em outubro do ano passado, o referendo dá 80 e tal % a favor da Constituição, faz-se uma Constituição com uma característica muito grande. Em primeiro lugar, a paridade quase entre as mulheres e os homens ao nível dos constituintes. Depois, a abertura de lugares para as minorias, digamos, indígenas. Em que tem 17 lugares aí. E, por outro lado, é uma Constituição que está muito marcada pelo interesse em trazer para dentro da Constituição as dimensões de natureza económica, social, educacional, saúde, etc. Portanto, é uma Constituição ao contrário das Constituições liberais. Está a funcionar ao contrário. E depois, e este também é um ponto importante, e esse para mim é o elemento mais interessante deste exercício, é a circunstância de estar já marcada esta Constituição por uma agenda feminista muito forte. Fala-se agora na chamada primavera feminista que estamos todos a atravessar com os Me Too, com as questões da igualdade dos direitos, com a questão da paridade, etc. Ora bem, a circunstância dos constituintes chilenos serem mulheres em quase 50%, os resultados que nós conhecemos, à hora que estamos a gravar este programa, provam que os independentes mais a esquerda chilena têm maioria, mas nós não sabemos bem também qual é, pois nos independentes, qual é o sentido. Exatamente. E em particular que os apoiantes do atual governo, Sebastião Pinheira, não chegam para bloquear o funcionamento da Constituição, se é caso se criar uma maioria contra eles. Nós vamos ter provavelmente uma Constituição programática. E vamos ter uma Constituição programática marcada muito por fatores, eu diria quase do politicamente correto. Há um elemento também fundamental, que é a questão da dignidade dos povos indígenas, que só existem 2 constituições, julgo que é Bolívia e o Equador, na América Latina. E, portanto, eles querem um modelo de representação plurinacional. Não há dúvidas sobre se a sociedade chilena está preparada para isso ou se não vai para um modelo de aceitação da diversidade como existe na Colômbia. Mas, dito isto é um paradigma que vai funcionar seguramente para outros países latino-americanos. A América Latina é muito diferente. Ainda me lembro quando Marcel Niedergang escreveu um livro que eram as 20 Américas Latinas, em que explicava que havia uma América Latina, havia 20 diferentes Américas Latinas. Mas há uma influência tradicional de uns países nos outros e do que se passa nos países nos outros. Como digo, o Chile viveu uma zona separada de tudo isto. Este exercício da Constituição, se correr bem, pode funcionar como uma chama, digamos, para o resto dos outros países latino-americanos. Claro. E mais do que isso, pode, para um país como o Brasil, por exemplo, na questão do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, ter um aspecto interessante. E depois a questão dos direitos das mulheres, a questão da paridade, a questão do salário igual, para trabalho igual, a questão dos direitos iguais em termos da possibilidade do emprego dos maridos e das mulheres, tudo isso é um salto em frente em matéria de modernidade. Que os países ao lado não vão ficar imunes. Eu diria mesmo que pode ser um exemplo muito interessante à escala internacional. Sim, e ainda por cima vindo de um lugar improvável, não é?
É verdade, e é um país muito estranho, é um país muito diferente, é um país que está a sofrer um surto de democratização ele próprio. Pela primeira vez vai haver os governos para as 16 regiões. E como sabe o Chile, as regiões são distantíssimas, milhares e milhares de quilómetros umas das outras. Exato. Estas eleições também coincidem com eleições municipais, portanto, quer para os presidentes das câmaras, quer para as variações. Este ano vêm aí eleições legislativas e presidenciais. Portanto, estamos num tempo de mudança no Chile, muito curiosa. Se correr bem, volto a dizer, pode ser um exemplo extraordinário para a América Latina e pode, enfim, pela primeira vez, mostrar-se como um elemento de sucesso. Dito isto, é preciso também que a vida corra bem no plano económico. E nós estamos a ver que as coisas ainda não estão longe de estarem estabilizadas. Há um mal-estar na juventude, há um mal-estar de falta de oportunidades e isto é o que está a passar neste momento na Colômbia. E, curiosamente, estes movimentos também é outro aspecto interessante e que não funcionam em favor, eu diria, de alguma esquerda ou de alguma oposição. Estes movimentos têm um caráter muito inorgânico. E, portanto, há muito, por exemplo, a circunstância nas eleições para a Assembleia Constituinte chilena, a maioria aparentemente ser de independentes, prova que, de facto, há uma espécie de ausência de representatividade dos partidos tradicionais e isso pode mudar tudo. Na Colômbia, os movimentos de rua não são mobilizados pela oposição, são mobilizados, têm uma certa espontaneidade. Portanto, os Gilets jaunes em França são uma mistura de tudo. Portanto, nós estamos hoje a ver uma espécie de assimetria e de uma falta de ligação orgânica entre os partidos tradicionais e aquilo que são os movimentos de rua representativos dos interesses das populações. Consegue descobrir aqui o fim das ideologias? O fim das ideologias é constantemente anunciado e nunca comprovado. Mas, de alguma forma, esta maneira de atuar do Chile pode parecer mais uma característica que pode levar a esse fim das ideologias, não te parece? Eu só acho que o fim das ideologias pode... Lembra-se que ele já foi anunciado várias vezes. Centenas de vezes e nunca confirmado. Recordo-me bem quando foi depois da queda do Muro de Berlim. Exatamente. Enfim, o fim da história e tudo isso. As ideologias representam os interesses. E enquanto os interesses forem divergentes, as ideologias estão lá para os representar. O grande problema está em saber se depois a representação de interesses e as ideologias que lhes são subjacentes são apanhadas por partidos de um lado ou de outro, e se estes partidos se organizam. Agora, o que pode haver é um caso, como está aparentemente a acontecer aqui, que é uma situação ad hoc, isto é, as ideologias ressurgem naturalmente à volta de um conjunto de interesses, mas não representam necessariamente, não reproduzem necessariamente aquilo que são as linhas tradicionais. O que nós podemos dizer é que a tradicional esquerda-direita já não tem a mesma fronteira, até porque, como é sabido, muitas das questões fraturantes, por exemplo, também partem dos partidos da esquerda e da direita. Quer dizer, portanto, aí eu não acho que haja um fim das ideologias, acho que o mundo está dividido em termos de ideias, acho que há uma crise da representação institucional, tal qual como nós a conhecemos, e mais do que isso, há um desafio face àquilo que é o modelo de representação político-partidária tradicional e que nós estávamos habituados a ver em todo o lado. Os partidos socialistas, os partidos sociais-democratas, os partidos de centro-direita, isso está tudo a mexer. E, portanto, já não há estes modelos. Isto vai pôr em causa as grandes internacionais socialistas, liberais, etc. Isso é que seguramente está em causa. Aliás, vê-se um pouco isso dentro do Parlamento Europeu, naquilo que são os próprios movimentos dentro da Europa, que mesmo assim é um espaço muito estável nessa matéria. Sim, claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema do programa de hoje. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez e mais uma vez durante este programa, para falarmos de guerra mesmo,
Os talibãs estão às portas de Cabul, os combates entre os talibãs e o governo legítimo, ou que se lhe possa chamar, do Afeganistão. Os combates estão na periferia do centro da cidade. A questão que se coloca sempre, Sr. Embaixador, é quase esta: o Afeganistão tem viabilidade enquanto país ou nem por isso? Bom, essa é uma boa questão. Acho que essa questão já se puseram os soviéticos, já se puseram os americanos ao longo destes anos, e o mundo ocidental tem-se vindo a colocar esta questão, e particularmente os pobres afegãos vivem neste drama. Exatamente. Os afegãos são um território com uma escassez de representação, de capacidade de afirmação do Estado, desde há muito tempo, raptados no seu cotidiano por fações de natureza radical, em particular os talibã, mas também o próprio Estado Islâmico pescou, e ainda hoje aparentemente tem alguns surtos, com algumas ligações a certos setores talibã, na zona leste do Afeganistão. O mundo ocidental tem perante isto, em primeiro lugar, viu nos anos 80 a guerra que os soviéticos levaram a cabo e que perderam, e que acabaram por perder. Exato. Acantonaram-se depois no Tajiquistão, na fronteira com o Tajiquistão, e por ali ficaram. Ainda há uma base soviética, uma base russa neste momento, na fronteira do Tajiquistão com o Afeganistão. Por acaso visitei essa base uma vez. Porque não é uma base que tem muito a ver com o tráfico de ópio e de droga, e tentativa de criação de uma separação de tráfico, que é, como sabe, um dos fatores de sustentação dos próprios talibã. Os americanos foram em 2001 acompanhados dos ocidentais com toda a legitimidade para o Afeganistão, com mandatos internacionais reconhecidos em função daquilo que tinha sido a responsabilidade criada dentro do Afeganistão por Bin Laden e toda a estrutura que tinha sido montada e que deu origem ao 11 de setembro. Todo o dinheiro que se gastou, eu até gostava de ver um dia o número, que deve ser uma fatura extraordinária, nestes últimos 18 anos, 20 anos praticamente, é uma coisa extraordinária, é uma coisa impensável o que ali se gastou. O saldo é muito escasso, porque na realidade, em primeiro lugar, não foi possível garantir a criação de um Estado verdadeiramente capaz de defender a segurança das pessoas. É um Estado residual. O país está infiltrado de grupos talibã e de estruturas de conflitualidade, de senhores da guerra em todo lado. Estão apenas à espera dos Estados Unidos. Toda a gente sabia que os Estados Unidos estavam interessadíssimos em sair do Afeganistão. Criam ali uma forma tensa. Aparentemente há uns contactos entre os Estados Unidos e os talibã, numa solução final que tiveram lugar, creio que no Catar. Não se sabe os resultados disso. Veríamos se era possível ali uma situação de transição, mas é preciso depois também contar com o próprio governo estabelecido em Cabul. Depois há, dentro da própria sociedade afegã, e os últimos atentados têm mostrado isso, tensões muito grandes, porque aquilo que tradicionalmente divide o mundo islâmico, os sunitas e os xiitas, também existe dentro do Afeganistão. Exato. E há uma minoria, a Hazara, que é uma minoria xiita dentro do Afeganistão, que é talvez uma minoria das mais bem preparadas, mais qualificadas, que vive permanentemente a ser atacada pelos talibã e vive permanentemente ser sujeita a atentados da mais variada natureza. Os talibã já mostraram, embora aparentemente estes últimos atentados que há dias às portas de Cabul, que referiu, os talibã tenham dito que não tinham a ver com eles, ou seja, depois não sabe bem onde é que começa uma coisa e começa a outra. O que se tem visto, isso é trágico, olha, ao contrário do que estávamos a ver no Chile, Exato. é a questão do ataque à educação das mulheres. Este último atentado é um atentado numa escola que à tarde só dava educação a raparigas. O ataque não é de manhã, é só à tarde. Os ataques têm sido, ao longo dos últimos anos, ataques às escolas e às escolas femininas, para evitar que as mulheres aprendam, para evitar que as mulheres se empoderem, como agora se diz. Exato. Isto é terrível e mostra bem o que é que está ali de medievalismo na sociedade talibã. E, portanto, o que tudo indica, por mais otimistas que nós queiramos ser,
é que vai haver uma guerra civil dentro do Afeganistão. Claro. Entre os talibã e o que resta daquilo que é o poder político que está incrustado em Cabul, provavelmente com sacrifício de algumas minorias, veremos em que medida é que o mundo ocidental depois consegue alguma solução, porque depois levanta-se problemas gravíssimos em termos humanos, em termos de ajuda humanitária, etc. E, portanto, é uma guerra anunciada. A meu ver, é uma guerra civil anunciada. A saída dos americanos, que também se percebe ao final de um certo tempo, a prova provada, e valia a pena fazer uma espécie de uma análise dos erros, como se costuma fazer em alguns exercícios, que é tentar perceber o que é que correu mal e porquê é que correu mal, que tipo de opções que se fizeram e que não deram resultado. Não se conseguiu montar um exército capaz, não se conseguiram montar forças de segurança capazes, e, portanto, houve muito dinheiro desviado e, ao que parece, há imensa corrupção a atravessar a classe política que esteve a dirigir o Afeganistão ao longo destes últimos anos. Portanto, eu diria que no Afeganistão só dirão más notícias, a meu ver. Más notícias que provavelmente vão continuar durante muitos anos. É evidente que naquela sociedade medieval não é por acaso, com certeza, que o Islão está atualmente a passar o seu ano 1400, mas muito provavelmente o que quer que seja que ali se vá passar, e é claramente óbvio que a guerra está no topo das opções, o Ocidente alguma vez no futuro, provavelmente não muito longínquo, vai ter que voltar a olhar para o Afeganistão, isto é, o Ocidente está a pôr-se a andar, digamos assim, de lá para fora, na certeza, ou quase, de que vai ter que voltar, porque um dia vai ter que ser necessário limpar aquele terreno novamente, não é verdade? A questão que está em saber é se as tarefas de pacificação à escala internacional, que particularmente nesta zona, na zona do Médio Oriente, têm vindo quase sempre a ser feitas pelo Ocidente, no fundo, pelos Estados Unidos, etc., de forma não inocente, muitas das vezes, naquilo que são as suas intervenções, se não tem que haver uma espécie de responsabilidade regional face à disrupção da natureza regional. É a questão que se coloca muitas vezes em África, e que ultimamente se tem colocado em África, com as intervenções da CEDEAO, com as intervenções que a própria União Africana está a ter, com as intervenções que as Nações Unidas são chamadas a ter. Agora, nós não podemos criar uma espécie de sucessão neocolonial sistemática Exato. por parte do Ocidente, até porque este é um ponto importante. Isto vai degradando progressivamente a imagem do Ocidente. O Ocidente, ao ir para ali, vai se colocar ao lado de uns contra os outros. Ora bem, os ódios de que o Ocidente é tradicionalmente alvo acabam por ter a ver com a circunstância de eles aparecerem no terreno de forças americanas ou até europeias, no caso da NATO, terem ido para o terreno e, naturalmente, estarem do lado do governo legítimo contra os outros. Este problema está-se a pôr, por exemplo, se reparar bem, na Líbia, com o governo de Trípoli, e, portanto, eu acho que a responsabilidade internacional tem que ser exercida, o papel das Nações Unidas aí, a meu ver, é o mais importante, mas há que criar, eu não diria uma espécie de subsidiariedade ou de sublocação às entidades de natureza regional, que têm elas próprias que encontrar as soluções, porque não podemos estar sempre a fazer esta transmutação de vontades. Volto a dizer, não quer dizer que o Ocidente tenha ido sempre contra a sua vontade. O Ocidente foi, muitas das vezes, porque tentou impor, e continua a tentar, em alguns casos, impor soluções favoráveis aos seus interesses. Exato. Mas, mais cedo ou mais tarde, nós temos que ver soluções de natureza regional e a pacificação ter que ser feita por organizações de natureza regional. Nós sabemos que essas regiões também não estão elas próprias no melhor estado. Aquilo que se passa na Índia, que está ali ao lado, ou no Paquistão, que está ali ao lado, ou no Irão, que está ali ao lado, ou mesmo no Tajiquistão, que está no norte, e julgo que, aliás, posso estar enganado, mas julgo que há uma pequena fronteira do Afeganistão com a China. Acho que há uma pequenina fronteira. E, portanto, nós estamos aqui com um terreno que ele próprio está em ebulição e em mutação. Mas tem razão, mais cedo ou mais tarde, a questão afegã vai ser, quando ela aparecer em termos, por exemplo, das questões humanitárias, que está aí a estourar de um dia para o outro, nós vamos ter outra vez um outro surto de tentativa de levar os ocidentais para ali. Sim, claro. Muito bem, obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos por aqui no nosso programa de hoje. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Até lá.